Boa quarta, terceiro ano, quarta-feira, nossa aula de Química. Voltamos de novo com a parte de material da Química Orgânica, nomenclatura. Iniciaremos a aula de hoje corrigindo nosso exercício. E já aviso que algumas pessoas vieram me perguntar se na terceira questão tinha uma pegadinha, e ela meio que tinha. Alguns alunos não prestaram atenção e erraram a terceira questão, mas tudo bem, o importante é que vocês tentaram fazer. E a gente vai corrigir ela hoje para vocês tirarem qualquer dúvida que possam ter sobre esse assunto, ok? Então bora lá fazer essa correção rapidinho. A primeira questão pedia para vocês fazerem a nomenclatura dos nossos orgânicos. Eu já desenhei as estruturas para ficar, organizar as estruturas deles. Eu já desenhei as estruturas para ficar mais fácil, mais rápido, mas a gente vai comentar de uma por uma. Então ele dizia: escreva as fórmulas dos seguintes compostos: pentanal, butanodial, propenal e 3,35 dimetilhexanal. Então vamos lá, eu sempre gosto de avisar para vocês fazerem aquela partezinha de dividir. Então, dividir no nome a gente consegue ter uma noção melhor. Pentanal. Então, nesse caso, a gente já sabe que a gente tem aqui 5 carbonos, só ligação simples, pois não significa insaturada, e nosso grupozinho dos aldeídos. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nosso grupo funcional sempre na extremidade, pessoal, sempre, nunca vai mudar isso, sempre na extremidade. E aí, colocamos ele na extremidade, 5 carbonos, preenchemos tudo com os hidrogênios. Temos que lembrar que o carbono ele tem valência 4, então a gente completa nossas ligações com hidrogênios. Então a gente tem nosso pentanal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, só ligação simples, nosso grupo funcional. Letra B, vamos lá fazer nossos cortezinhos. Isso aqui é só complemento de al. Professor, não entendi. Esse di, pessoal, quando vem, a gente viu que é quando vem mais de um grupo funcional. Então, a gente tem um dial, significa 2 aldeídos aqui no caso. Então, but, a gente tem 4 carbonos, colocamos 4 carbonos na principal. A gente sempre segue a sequência, pessoal. Tem 4 carbonos, então vocês fazem primeiro 1, 2, 3, 4. Cada um deles vai sobrar 3 valência. Então, vocês completam, vocês colocam os grupos funcional nas extremidades, porque eles sempre tem que vir nas extremidades. E o que sobrar, vocês completam com hidrogênio. Beleza? O próximo, propenal. E a gente já faz os cortezinhos para saber o que a gente tem. Prop, a gente sabe que são 3 carbonos. En, a gente já tem uma ligação dupla ao grupo funcional aldeído. Então, coloca na reta de novo, ó, vocês veem que eles estão na reta, os nossos 3 carbonos, coloca o nosso grupo funcional, que fica na extremidade. Nossa ligação dupla não pode ser no primeiro carbono aqui no caso, então a gente coloca no segundo carbono. Então fica propenal, 1, 2, 3, ligação dupla, nosso grupo funcional al, finalizamos nossa estrutura. E aqui o pessoal sentiu um pouco de dificuldade, mas vamos lá. Ele dava 3,5 dimetilhexanal. O maior erro que eu vi foi porque o pessoal começou a contagem desse carbono. Lembrem que a contagem começa do carbono que tem nosso grupo funcional. Então, começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem o nosso 6 carbono, que já disse tudo, só ligação simples, grupo funcional é aldeído. A gente já sabe que a gente tem 2 ramificações metil, 2 ramificações com um carbono. Aonde? No carbono 5 e 3. Então a gente faz 1, porque a gente começa a contagem do nosso grupo funcional que fica na extremidade. Então fica 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então, ó, no nosso carbono 3, a gente tem um metil, no nosso carbono 5, a gente tem um metil. 3, 5 de metil, conversou, X de 6 carbonos, AN, só ligação simples ao nosso grupo funcional. Bem simples, pessoal. Vocês veem que nomenclatura é mais essa parte de prática. Continuando, na segunda questão a gente tinha essa imagem e a questão dizia: os aldeídos com poucos átomos de carbonos na cadeia possuem odores desagradáveis, mas certos aldeídos de alto peso molecular têm odores agradáveis e são usados na fabricação de perfume, cosméticos e sabão. O citral tem forte sabor de limão, sendo usados como aromatizante cítrico. E ele pedia então para fazer o quê? A nomenclatura dessa nossa cadeia. Então, como é que ela ia ficar? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 carbonos na nossa camada, na nossa cadeia. Então, esses 8 carbonos são chamados como? Opa. Esses 8 carbonos são chamados de OC. A gente tem um OC. Como a gente pode ver, a gente só tem ligação simples. Ou tem insaturação. Na verdade, a gente vai ter insaturação no carbono 2, 1, 2, 3, 4, 5 e no carbono 5. Então, a gente tem duas insaturação. Quando a gente tem duas duplas, nós chamamos de diene. Quando a gente tem duas ligações duplas, a gente chama diene. Significa que a gente tem duas ligações duplas. Então, fica octadienal. Então, al significa que a gente tem o grupo dos hidrocarbonetos. Então, nossa cadeia principal fica chamando de octadienal. Que aí a gente já sabe que tem duas insaturações. Porém, lembrem-se que a gente já tem que colocar onde ficam essas duas insaturações. Aí fica 1, 2, 3, no carbono 2, no caso 1, 2, aí 3, 4, 5, 6. Então fica 2, 6, octadienal. A gente também pode colocar o 2, 6 antes do di. E a gente também não pode esquecer das nossas duas ramificações que são metil. Então a gente fica 3, 7, porque está no carbono 3 e no carbono 7, dimetil. Então o nome completo fica 2, 7, dimetil, 2, 6, octadienal. Eu acho que eu falei errado. Fica 3, 7, porque está no carbono 3, isso. 3, 7, dimetil, 2, 6, octadienal, ok? Então fica assim a nossa nomenclatura. A terceira questão também dava uma cadeia e foi aí que veio a pegadinha. Vocês não se atentaram tanto e colocaram dimetil. Vocês colocaram 2 dimetil. Temos quantos carbonos na principal? 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Então fica but, a gente já sabe disso. Só tem saturação, no caso, é uma cadeia saturada. Então fica an, butanal. A cadeia principal já fica butanal. Nesse caso, a gente só tem uma ramificação. Vocês colocaram duas ramificações no segundo carbono, mas só é uma. Por quê? O hidrogênio que está para baixo, ele só está complementando a valência do carbono 2, mas ele não é uma ramificação. Lembrem-se que a ramificação precisa ter carbono. Então fica 2-metil-butanal, porque esse hidrogênio ele não conta como uma ramificação. Então a nomenclatura desse composto fica 2-metil-butanal, ok? Vocês sentiram aí uma dificuldadezinha quando foi tratar dessa última questão, porque vocês acharam que era uma ramificação, mas não era. Seguindo, hoje nós vamos correr um pouco, porque a gente vai ter
dois grupos, no caso, para estudar a nomenclatura. Porém, eles são mais simples, que são as cetonas e os ácidos carboxílicos. Nesse caso, a gente já está quase fechando as funções orgânicas oxigenadas. Depois das funções orgânicas oxigenadas, a gente tem as funções orgânicas nitrogenadas. Quando a gente finalizar as funções orgânicas oxigenadas, a gente vai fazer uma revisão toda e vamos fazer nossa avaliação. Então, vamos seguir. Primeiro, a gente vai saber o que são as cetonas. Cetona é um composto orgânico que possui o grupo carbonila, lá vem ele de novo, em um carbono secundário. Ou seja, esse grupo sempre vem entre dois carbonos. É obrigatório. Professor, eu já conheço o grupo carbonila, já que é a ligação dupla carbono-oxigênio. É a mesma dos aldeídos, por isso vocês não vão sentir tanta dificuldade. A diferença é que os aldeídos sempre vêm nas extremidades. Já as cetonas, elas sempre vêm, o grupo carbonila sempre vem entre dois carbonos. Então eu conto 1, 2, carbonila, 3 carbonos. Ok? Então, esse pessoal tem que ter no mínimo 3 carbonos para que exista uma cetona. Então, a gente já começa a nomenclatura basicamente aí do prop. 3 carbonos prop, porque eu preciso que a minha carbonila esteja entre 3 carbonos. Elas são classificadas como? As cetonas, elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de carbonila. Se há apenas um grupo carbonila, ela se trata de uma monocetona. Se há 2 grupos carbonila, trata-se de uma dicetona. Se são 3 grupos, trata-se de uma tricetona. Se os 2 radicais ligados ao carbono da carbonila são iguais, há uma cetona simétrica. Mas se são diferentes, a gente considera que é uma cetona assimétrica. Professor, estou entendendo nada. A gente já vai entender bonitinho aí. Vou colocar 2 exemplos na telinha de vocês, das cetonas alifáticas, ou seja, de cadeia aberta. Elas sempre vêm entre 2 carbonos. E as cetonas acíclicas, que elas sempre vêm com um grupo de cadeia fechada. A gente também pode ter as mistas, que são aí a cetona mista e a cetona aromática, que vem com anel aromático. As cetonas, elas têm uma cadeia menor, com até 10 átomos de carbono, apresentam no estado líquido ou mais densas que a água em condições ambientes, e as demais são sólidas. As cetonas líquidas são parcialmente solúveis em água e a propanona é totalmente solúvel. Já as cetonas sólidas são insolúveis em água. A solubilidade das cetonas em água é maior que a dos aldeídos, por incrível que pareça, em razão de sua maior polaridade por causa do grupo carbonila, que estabelece ligação de hidrogênio. O grupo carbonila também torna as cetonas muito reativas, porque o oxigênio fica ali bonitinho, querendo fazer ligação com outros elementos químicos. Professor, e onde são aplicadas as cetonas? As cetonas são muito utilizadas como matérias ricas nas sínteses de vários produtos, são também usados como solvente de tinta, verniz e de esmalte. As mulheres vivem passando cetona nas unhas para tirar os esmaltes, ok? Também é utilizado na preservação de sedas e na preparação de alguns medicamentos. A cetona de maior importância assim, para o comércio é a propanona, mais conhecida como acetona. Ela é bastante utilizada no dia a dia como solvente esmalte de unha, ou seja, aquela acetona que as mulheres compram no mercado, ela é conhecida melhor cientificamente como propanona. Aí, eu cheguei em casa e disse assim: mãe, passar propanona nas unhas aí para tirar o esmalte. Mãe vai perguntar: como assim propanona? Aí vocês dizem: é o nome da acetona. Para fazer a nomenclatura dessas bonitinhas, a gente usa o mesmo roteiro, ou seja, prefixo, quantidade de carbono, infixo, tipo de ligação, sufixo, grupo funcional, ona. Terminamos aldeído com al e agora a gente vem para a cetona, que finaliza com ona. A nossa queridinha vai ser a mais simples estudada, que é a propanona, que também é conhecida como acetona. Então a propanona tem a seguinte estrutura:
ela tem os 3 carbonos. Lembrem, a cetona, o grupo carbonila, ela vem ligada no carbono secundário, entre 2 carbonos. Sempre, professor, sempre, é uma regra. Então, a propanona não seria diferente. 3 carbonos, nosso grupo funcional ali. Como ela é uma regra e como ela é pequena, não precisa a gente fazer a nomenclatura aí do caso de qual carbono ele vai vir, ok? A próxima já é uma maior, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então a gente já sabe que 5 é pente, só ligação simples, an, 2, ona. Professor, por que você colocou 2? Porque a gente já tem uma cadeia bem maior do que a anterior, certo? Tem as com ramificações, que não é tão diferente do que a gente já viu. Essa daí, bem grande, inclusive. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, então é um hept. O hept só tem ligação simples, an, tá em qual carbono? 2, lembre-se, começar mais próximo a nosso grupo funcional. Então fica heptan, 2 ona, ou 2 heptanona. A gente tem 2 ramificações, não. A gente tem um metil e a gente tem um etil, com 2 carbonos. Então, no nosso fica 4 etil, 4 metil, heptan, 2 ona. Porque a gente tem a ramificação ali bem grandinha, ok? Vocês viram que é simples, é basicamente isso. Professor, e se vier duas cetonas, a gente... no caso, coloca diona, exatamente isso, e triona se vier 3 cetonas, ok? Bem simples, vocês viram que foi bem rápido fazer a nomenclatura das cetonas, porque ela já seguia o mesmo roteiro dos aldeídos. Agora é só vocês treinarem em casa, ok? E já no embalo a gente segue por segundo grupo funcional de hoje, que são os ácidos carboxílicos. E a gente vai precisar de um pouco mais de cuidado. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos caracterizados pelo grupo carboxila, que é um grupo um pouco maior. Professor, já esse nome parece alguma coisa. É porque o grupo carboxila, na verdade, é um grupo carbonila, que é o grupo CO, mais o grupo hidroxila. Professor, está juntando tudo do álcool, do aldeído. O grupo carbonila, ele liga uma CO mais um hidroxila, ou seja, uma carbonila mais um hidroxila. Ou seja, todo grupo carboxilo possui pelo menos em uma das extremidades da cadeia um carbono ligado a um oxigênio e uma hidroxila. Professor, não entendi. Tá aí na telinha de vocês, fica uma dupla oxigênio e uma hidroxila. Voltou a querida da hidroxila pra gente. As regras das nomenclaturas podem variar de acordo com a sua estrutura, como a gente já vinha vendo com os outros também. Mas é interessante salientar que dentro das aplicações a gente tem várias aplicações dos nossos ácidos carboxílicos. Eu acho que o mais famoso e o mais cotidiano, quem nunca levou uma picada de uma formiga e sentiu aquele incômodo. Na verdade, aquele ácidozinho, aquela dor é provocada por um ácido carboxílico que tem o nome de ácido fórmico, por isso o nome formiga. Ácido fórmico, formiga, aí ó, bem parecido. A aplicação dos ácidos carboxílicos, a principal, creio eu, que seja no ácido metanóico, pois destaca-se no uso de como ajudar a fixar cores e tingimentos em tecidos. Ela é muito utilizada na indústria têxtil para fazer essa tintura de tecido e para que ela tenha uma maior durabilidade, assim digamos. A gente também tem o ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre, que é usado para temperos na cozinha, na limpeza e na preparação de perfumes também, por incrível que pareça. Para fazer a nomenclatura deles, a gente segue o mesmo beabá, ou seja, prefixo, infixo e o final óico. A diferença é que antes do prefixo a gente coloca o nome ácido. Então, nome ácido
aí continua prefixo, infixo e grupo funcional. Professor, não entendi. Bora pro exemplo, que é sempre no exemplozinho. Para seguir isso, a gente tem 3 passos básicos. Numerar o número da cadeia principal, iniciando pela contagem à extremidade, onde se encontra o grupo carboxila. Segundo passo, nomear a localização da ramificação, prefixo, ou seja, ila ou il ou ila, se tiver mais de uma ramificação na cadeia. E o terceiro passo, verificar a existência de insaturação na cadeia. Professor, não entendi. Bora lá. Vamos para o mais simples, que é só basicamente com 2 carbonos. A gente tem o ácido metanoico. Terminou em ico, aí oico. A gente iniciou ácido. Tem quantos carbonos? Aí, no caso, a gente só vai ter um carbono ligado a outro, aí no caso. Metanoico. Só ligação saturada. Oico, que é do nosso grupo funcional. Beleza? Vamos partir para outro. Ácido etanoico. A gente já tem 2 carbonos. E aí, nesse caso, esses 2 carbonos, um na sua extremidade, ele tem ali o queridinho, que é a nossa carboxila, que é nada mais, nada menos que uma dupla oxigênio e uma simples hidroxila. Então, 2 carbonos, só ligação simples, oico, grupo funcional, ácido etanoico, ok? Vamos procurar uma maiorzinha e mais complicada, pronto. Essa que está na telinha de vocês. A gente tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. A gente tem uma insaturação, então, em. Só que ela está no nosso terceiro carbono. Então, fica 1, 2, 3, terceiro carbono, pente 3 em oico. Então, fica como? Pente 3 enoico. Ácido pente 3 enoico. Ou então, ácido pentenoico, 3 pentenoico, ok? Vocês viram que não foge muito do que a gente já viu até hoje, porque eles seguem as mesmas variações. Lá no resumo de vocês eu deixei algumas dicas a mais e assim também como eu deixei algumas características desses ácidos no nosso cotidiano. Então estudem, façam um exercício lá do final para vocês treinarem, testarem. Hoje eu vou deixar vocês a salvo, não precisa me enviar, mas é importante fazer, ok? Vocês, no caso, não tem data de envio, mas tentem para vocês treinarem, até porque no final desses grupos funcionais a gente vai ter uma provinha. Então, estudem, relaxem um pouco mais essa semana, porque não tem que me entregar, mas já sabem, qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, me mandar mensagem no grupo que eu irei responder, ok? Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, ok? Fiquem todos bem e se cuidem.